Você sabe o que é o direito ao esquecimento? Sabe de que modo ele pode ser aplicado no direito brasileiro? Nós vamos falar sobre isso no podcast Grifão dessa semana. Bom, a primeira coisa quando se trata do chamado direito ao esquecimento na ordem jurídica brasileira é preciso definir que, de acordo com a jurisprudência do Supremo, esse direito não pode ser aplicado no país. Ou seja, não existe direito ao esquecimento na ordem jurídica brasileira. Em nenhuma hipótese, esse chamado direito ao esquecimento pode ser aplicado pelos tribunais brasileiros. E o que vem a ser, portanto, esse direito ao esquecimento, cuja existência foi rechaçada pela jurisprudência do Supremo, e os motivos desse rechaço eu vou te explicar a partir de agora. Segundo a doutrina, o chamado direito ao esquecimento consiste na possibilidade de indivíduos que se envolveram em fatos notórios no passado, geralmente crimes com grande repercussão na mídia televisiva, na mídia jornalística, e que ficaram marcados em razão dos crimes praticados, sejam na condição de autor do crime ou de vítima ou familiar envolvido, né, nesse crime ou fato de grande notoriedade no passado, poderia, transcorrido um prazo expressivo, provar junto ao Poder Judiciário que as notícias jornalísticas, que os registros feitos pela mídia em razão desse crime ou um evento de grande repercussão no país ocorrido no passado traria prejuízos para a reinserção do indivíduo eventualmente condenado e que já cumpriu a pena na vida social, para a reconstrução da vida de pessoas que podem, inclusive, ser vítimas desse crime ocorrido no passado. E, portanto, essas pessoas poderiam provar o desgaste, o prejuízo, os obstáculos para a sua reinserção na vida social, para a sua adaptação a rotinas que todas as pessoas podem ter em razão dessa ampla divulgação do fato no passado, buscar junto ao Poder Judiciário uma ordem para a retirada de circulação de matérias jornalísticas, especialmente que podem constar em sites especializados, registros juntos a buscadores como o Google em relação ao crime, que atrele o indivíduo que prove esse prejuízo à matéria noticiada no passado, já que depois de transcorrido um prazo expressivo, 30, 40 anos do fato criminoso, não haveria mais interesse em ter o registro jornalístico sobre o fato, já que toda vez que a pessoa era lembrada, se colocasse o nome dessa pessoa em um buscador, ia aparecer a ligação com o crime ou esse evento de grande repercussão nacional. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, não há como reconhecer o direito ao esquecimento no Brasil, porque deve ser compatibilizado esse interesse individual com a liberdade de imprensa. Então, os veículos jornalísticos têm o direito de fazer essas matérias e que essas matérias sejam preservadas para fins históricos, justamente porque fazem parte do trabalho desenvolvido por jornalistas. O fato de não existir o direito ao esquecimento não significa que os jornalistas não são responsáveis pela veracidade das informações noticiadas, por evitar a inclusão de dados inverídicos que poderiam causar prejuízos aos indivíduos que estão tratados ou retratados na matéria jornalística. Isso porque, caso for constatado que uma matéria jornalística, mesmo que tenha sido publicada no passado distante, tenha informações incorretas, traga violação à intimidade de forma consistente, à privacidade, à honra de indivíduos, porque houve o registro de informações que não são verdadeiras, é possível buscar a responsabilização do jornalista junto às instâncias judiciais, seja por meio de processos judiciais, civis ou penais. Mas o que não foi reconhecido é a possibilidade de obter junto ao Poder Judiciário uma ordem judicial para que, especialmente no contexto atual, o que é praticamente impossível, determinar a retirada da circulação de matérias publicadas no passado sobre esses crimes ou fatos de ampla notoriedade na imprensa nacional e internacional. Logo,
deve sim primar pelo respeito à honra, à privacidade, à intimidade de indivíduos. E esse direito à honra, à privacidade, à intimidade não pode ser violado por matérias jornalistas irresponsáveis e verídicas. Mas o cuidado com esses direitos fundamentais não justifica o reconhecimento no direito brasileiro do chamado direito ao esquecimento. Em outras palavras, em nenhuma hipótese poderá o Poder Judiciário reconhecer o direito ao esquecimento, porque, de acordo com o Supremo, esse direito é incompatível com a ordem constitucional brasileira. Eu agradeço, como sempre, a audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado do podcast que for da semana. Nós vamos manter o nosso compromisso de sempre trazer conteúdo atualizado, relevante, sobre temas decididos na jurisprudência brasileira que podem ter impacto na vida de qualquer pessoa e especialmente na administração pública. Nós podemos, por exemplo, vislumbrar uma pretensão de um agente público buscar, junto ao Poder Judiciário, exercer esse direito de esquecimento, que não será bem sucedido porque simplesmente ele não existe na ordem jurídica brasileira. E a gente vai continuar assim, sempre com as publicações. E para que você seja notificado assim que o novo podcast for publicado, ative as notificações do nosso canal no YouTube, nossa plataforma de streaming digital, como é Spotify. Caso você não tenha feito isso, porque na semana que vem, quando o novo podcast for publicado, você vai ser imediatamente informado. Por fim, conheça o EAD Grifon, que é um setor específico da Grifon, com uma série de cursos de capacitação voltadas aos agentes públicos, empregados públicos, servidores públicos, cidadãos que querem aprender mais sobre gestão pública, sobre direito municipal, direito eleitoral, direito administrativo. Você pode conhecer os cursos que estão disponíveis acessando o endereço que aparece na tela, se matricular, realizar as atividades e, ao final, receber um certificado da Grifon. Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima semana com mais um podcast Grifon. Até lá. Tchau, tchau.